Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som da Fênix, o nosso e o vosso podcast. Boa tarde, Jonas, tudo bem? Então, como é que é, Tudo em ordem? Já tinha saudades de dizer o nosso e o vosso podcast. O nosso e vosso podcast, também já foi há pouco tempo. Ok, mas Dois parece semanas. muito, eu tenho saudades disto, meu. Uma semana sem fazer isto. Também eu, estava, mas estivemos ocupados. Pessoal, tiveram saudades nossas? Epá, peço desculpa. Essa foi a última semana do secundário. Estávamos carregadinhos de testes. Passaste ano? Passei, e tu? Passei. Acho que saíram umas as notas, tem que ir ver ainda. Vamos ver, olha, o nosso convidado já se está a rir. Bem, mas tivemos vários finalistas, então foi mesmo complicado. Mas pronto, hoje estamos de volta, não é? É verdade, mas ouvi dizer que no baile finalista fizeste ali uma boa figura. Acho que fizemos. O pessoal tem que ver, nós apresentamos a parte do baile. Apresentando a parte do baile. Metemos o pessoal a fazer prancha, a seguir ao jantar. É verdade. Foi fixe. E hoje temos aqui connosco um rapaz. Epá, ele era da Inspiring Future ou qualquer cena assim. Não. Só para a semana. Só para Só para a semana. Hoje temos aqui o Aquaman. Por acaso era top se eu tivesse vindo barbateiras. Era top. Não, estou a brincar. Temos aqui o Francisco connosco, não é? 29 anos, licenciado e mestre em algo... Não me digas 29 anos que eu fico já aqui há alminhas, tenho que me formar. Efetivamente sou mestre em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Exatamente. Bem, e para começar, é assim, para quem não está dentro, aqui o Francisco foi dar uma palestra à nossa escola, teve que nos aturar e eu estava em casa nesse dia a pensar, epá, que grande seca, meu. Eu saí de casa bastante. Mas foi uma manhã inteira numa palestra. Foi aqui que conhecemos e dissemos logo. Exato. Não, tem que vir aqui. Exatamente. Primeiros 15 minutos, ele vira-se, nós estávamos a entrar, ele, bem, quem ficar nas primeiras 3 filas não leva com perguntas. Obviamente o que é que eu fiz? Fui para a fila de cima de todas, né? Não, mas foi mesmo grande cena e por isso é que pensamos em ti. Por isso, para quem não me conhece, o que é o Inspiring Future? E como é que te associaste a isso? Ui, história complexa. Queres que eu conte a short version ou a long version? Médio. Ok, então imagina, vamos fazer um médio short. Então, tipo, imagina, eu queria entrar em medicina, sempre quis, já durante o meu secundário todo. Depois, como estudar era muito a minha cena, obviamente, fui parar em Engenharia Eletrotécnica de Computadores. E depois, no final do curso, cheguei àquela conclusão que é, eu não quero fazer isto. Eu não vou curtir fazer isto para o resto da vida. Uma coisa é fazer isto com tipo, imagina, programar uns jogos e tal, uma cena fixe. Agora, programar o tempo todo, ei, não, tirem-me deste filme. E então, decidi fazer um ano sabático. Quando fiz esse ano sabático, entrei para a YouDream, que é uma organização sem fins lucrativos que ajuda a realizar sonhos de crianças que estão num estado complicado de vida. E depois, estava a ter uma reunião houve uma reunião na YouDream. Era para fazermos uma parceria com um projeto chamado Unlimited Future, que tem ligação ao Inspiring. E eu, tipo, não havia pessoas para ir àquela reunião. E eu, pronto, está bem, vou eu, não seja por isso. E depois, tipo, estou lá a conversar com a cofundadora do projeto Inspiring Future, que lá está, naquele caso estava a representar o Unlimited, e ela achou-me piada, achou que eu fazia meia dúzia de perguntas interessantes, e depois, mais tarde, contacta-me, olha, por acaso não queres vir trabalhar connosco? Eu, olha, quanto é que vocês pagam? Tem computadores? Não? Ok, siga. Foi basicamente isso. E ele, depois, claro que disse, olha, tenho que ver como é que é, e não sei o quê. E depois fui a uma escola, curti logo milhões, porque via... Ou seja, a apresentação que vocês viram, eu vi também, mas vi para perceber se ia lá trabalhar ou não. E pronto. E depois, tipo, curti milhões, entrei em setembro de 2017 e desde então que cá estou. Alguns aninhos, então. Sim. Mas o que é, então, a Inspiring Future? Se calhar é importante começar por aí. Okay. Então, basicamente, é assim, a nossa associação chama-se Future, ok? E tem vários patamares. O Inspiring Future é o patamar que toma conta, entre aspas, da malta do secundário. Então, o objetivo é ajudar a malta do secundário a passar para o ensino superior. Okay. E neste caso, os que querem passar para o ensino superior. Se não quiserem passar para o ensino superior, nós temos um outro projeto que trabalha na lógica do mercado de trabalho, que ajuda a malta a ir a encontrar trabalho. No caso do Inspiring Future, é muito essa lógica de ajudar a ir para o ensino superior, como com aquela palestra que vocês tiveram, que é sobre o acesso. Depois levamos as instituições de ensino superior connosco, tipo, sei lá, Fernando Pessoa, Universidade do Porto, a UTAD, etc. Levamos-las connosco à escola, quase que fosse uma mini qualifica em todas as escolas. Temos alguns workshops sobre tomar decisão, proatividade, mercado de trabalho, etc.
E e as instituições também se apresentam tal como vocês tiveram. E pronto, o Inspiring Future é isto. Está normalmente em escolas desde o meio de outubro até o início de junho, que é quando acabam as aulas. Pois é, só férias. Depois é esforço. Tratamento de dados. Outro Claro. projeto que nós temos, que é o Inspiring Career Camp, mas que calhar depois falo mais à frente, pode ser interessante para a malta que está a ver. Bué de cenas. É todo um fim do mundo. Pessoal, quem quiser tipo, ter acesso a isto, é só ir ao site Inspiring Future, é onde a nossa média aparece sempre a vermelho. É, exatamente. Há muita gente que sofre com esse vermelho. Não é? É o síndrome do Mas em termos de feedback, está a ser tudo positivo? Imagina, desde que eu entrei para a associação, sempre foi positivo. Não sei se estás a referir especificamente à malta, da maneira como eles nos veem, ou deu o meu próprio feedback. Eu até enquanto falei trabalhador. isto com ele em off. Como é que será a evolução das gerações, ou seja, a receptividade que as gerações obtêm ao longo dos anos que está lá? Por exemplo, fazer uma palestra há 3 ou 4 ou 5 anos atrás e fazer uma palestra agora. Pá, é muito diferente. Primeiro, imagina, só para vocês perceberem também o meu percurso. Eu fiz escolas, portanto, entre a apresentar mesmo, ou seja, a primeira vez que eu fiz uma apresentação foi em janeiro de 2018. E fiz desde janeiro de 2018 até fevereiro de 2020. Durante todo esse período, eu quase todos os dias fazia uma escola diferente. Sendo que, obviamente, 2018 é um ano, fazes umas escolas. Em 2019 fiz exatamente as mesmas escolas, com mais algumas. Mas vais tipo a todo o país ou há vários representantes por determinadas zonas? Nós temos 2 equipas. Uma no norte, que é que faz todas as escolas basicamente de Aveiro para cima, mais coisa, menos coisa. E depois temos uma no centro tipo Lisboa, ou seja, faz as escolas de Lisboa, Leiria, Santarém e Setúbal. Obviamente que é do norte. Faz mais distritos, como é lógico. Obviamente. Somos mais máquinas. O que é que acontece? Depois, todas as outras zonas mais afastadas, tipo Madeira, Açores, Algarve, Beja, Coimbra, etc. Nós há um período do ano, que é, lá está, entre o meio de outubro até dezembro, juntamos as 2 equipas ao mesmo tempo e vamos, tipo, todos, uma semana, para aquela região, fazer as escolas todas seguidas. Isso é mesmo, isso é bom. É fixe, tipo, muito só se, fixe. tipo, campo de férias, só que ao mesmo- estamos a trabalhar em simultâneo. Só está a tirar putos. Yeah. Só que por outro lado, imagina, também às vezes, imagina o que é, dás 24 horas sobre 24 horas com os mesmos caramelos. E nós somos todos assim meio atrofiados da cabeça. Mas não deixa de ser engraçado. Okay. Mas isto para responder à tua questão da parte da geração. Nota-se algumas diferenças, ok? Normalmente não se nota muita diferença de ano para ano, de escola para escola. Ou seja, imagina, uma escola que por norma é boa num ano, costuma ser boa em quase todos os anos. Escolas que são boas no sentido de a malta recebe-te, tipo, ri-se, junta-se a ti, tipo, fica bem atenta, portam-se mesmo como é suposto naquela ação. Portanto, tal Tipo a como eu nossa. disse- Tipo a nossa. Exatamente, ou Escola seja, secundária de paredes. Escola secundária, tal como eu vos disse, logo naquela sessão tem momentos que é para rir, tem momentos que é para estar sério e para absorver a informação. Então, o que nos dá mais prazer é exatamente o público que reage exatamente como é suposto. Agora, claro que há escolas que se calhar correm menos bem, tipo, são malta que é mais apática ou malta que é javarda demais. Também acontece. Mas normalmente é isso, ou seja, escolas que correm bem costumam correr sempre bem, apesar dos anos passarem. Escolas que correm mal ou que correm mais ou menos são um bocado mais voláteis. Há anos que correm bem, há anos que correm mal. Depende muito. E obviamente que a parte da pandemia e tudo mais veio afetar aqui muito a maneira como as pessoas se comportam. Eu diria que a principal coisa que eu noto muito agora, desde 2018 até agora, passado estes 4 anos, é que a malta não curte nada tomar partidos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que eu faço uma pergunta de malta, um dos exemplos que eu usei é, metes a primeira opção, vamos imaginar que o Hélio metia a primeira opção, medicina 16, e eu punha sexta opção, medicina 18. Quem é que entrava? Não sei se vocês se lembram, mas eu lembro perfeitamente disto. Eu perguntei, malta, quem é que acha que é o Hélio que entra? Levanta o braço. Levantaram tipo 5 pessoas, em 250. Quem é que acha que sou eu que entra? Levanta o braço. Levaram tipo 10 pessoas. Só pelo facto de ser o Hélio não levantava. Ou seja, mas isto para dizer que eu pedi 2 opiniões e tipo quase nem se responderam 10% das pessoas, foi muito. Ou seja, a malta não curte essa cena de estar ali on the spot e ter que tomar... Pois, uma decisão. Vou para ali, não, eu sou daqui para A, sou daqui para B, não sei. Vou ficar quieto. É literalmente isto. Tem muito- É muito isso que eu sinto. Essa verdade. falta de... Não sei se é uma falta de capacidade de decisão ou se é tipo, eu não me quero comprometer porque quero agradar a toda a gente.
É um bocadinho, não sei exatamente porquê, mas é isso que eu noto, a principal diferença. Mas é mesmo nesse ponto que até íamos pegar agora, na parte das decisões. Como é que tem estado essa parte das decisões dos jovens em termos de, pronto, sem ser de tomar partidos, mas de ir estudar, seguir um ensino superior, escolher uma faculdade aqui ou ali? Como é que tem sido essa gerência? Como é que nós podemos, eu estou no 12º, como é que eu posso tomar uma decisão? Quais são os parâmetros que eu tenho que ver para tomar uma decisão? Ok, vamos por partes. Em primeira instância, o que está a acontecer muito é, cada vez há mais pessoas, não sei se foi um efeito da pandemia, porque viram que houve trabalhos que se calhar que eram mais frágeis e acabaram por começar a desaparecer, porque a pandemia impôs um bocado isso, por virar tudo digital, mas o fenómeno que se tem observado desde que a pandemia entrou é, cada vez há mais candidaturas ao ensino superior. Tipo, quando eu digo há mais, aumentou de uma maneira, ninguém estava à espera que isso acontecesse. Ou seja, apesar de ter havido, está a começar a surgir uma certa crise ligeiramente financeira, isto foi muito estúpido, está a surgir uma crise financeira, com inflação, com a falta de dinheiro, essas coisas todas, cada vez há mais pessoas a querem entrar em seu ensino superior, cada vez mais. A fazer pela vida. Literalmente. Yeah. E é porque, só para vocês terem uma noção, bateram-se os recordes todos dos últimos 15 anos, nos últimos 3 anos. Ou seja, 2020 foi recorde, 2021 e 2022 provavelmente vai ser recorde também. Então, se calhar daí as médias também estarem mais acima do normal, porque há cada vez mais pessoas, ou seja, a concorrência é cada vez mais, então as médias, tipo, não é? Sim, é isso mesmo. Ou seja, a tendência, e por isso é que a malta, muitas vezes perguntam-nos, mas as médias vão descer, as médias vão subir. Eu sei lá, menina, eu sei lá se é o chinês, não sei. O que acontece é que, e tu disseste bem, há mais pessoas, quer dizer que pode haver mais pessoas com melhores notas. Se há mais pessoas com melhores notas, sobretudo nos cursos que são muito concorridos, as notas vão subir logo. É o normal. É um mercado. É literalmente. Isto é a lei da oferta e da procura. Para quem está habituado a gestão em economia, isto é um sistema bem normal de funcionamento do mundo. Ok. Ainda tínhamos pegado naquele ponto do... Eu estou no 12º, lá está. Como é que eu sei para onde é que vou, do estilo? Qual é que são as coisas? Tenho, por exemplo, as notas, se tenho média para, se tenho vocação para... Imagina, há aqui muitos fatores. Alguns deles, ou a grande maioria deles, eu acho que falei na própria sessão, mas só para relembrar aqueles que são mais factuais. Notas mínimas. Okay? Verificar notas mínimas, porque vamos imaginar que eu até gostava de ir para a medicina. Vamos imaginar este caso, que é sempre o melhor caso para dar um exemplo. Mas tenho média de 13. Ou nota de candidatura 13. A nota mínima de medicina são 14. Esquece, já foi, já não dá. Yeah. Só aí já não dá. Vamos imaginar que eu sou de ciências socioeconómicas e só fiz o exame de matemática A e de economia. Okay? Entrar em biologia já não dá. Porquê? Porque biologia pede exame de biologia ou exame de português à partida. Portanto, já também não dá por aí. Temos essa questão. Depois, outras coisas que é importante a malta ver. E agora, passando a uma parte um bocadinho mais, como direi, se calhar não factual, mas mais... Subjetiva. Sim, subjetiva ou esotérica, vamos chamar-lhe assim. Que é, o que é que nós gostamos? Ponto número 1. Ponto número 2, se aquela instituição tem as condições necessárias para eu ter sucesso, o que é que são as condições necessárias? Vamos imaginar que a minha família não tem assim tanto dinheiro, já está a fazer um esforço para pagar propinas, ok? Mas aquele curso, por algum motivo, implica que eu tenho um computador novo, ou tenho que ter uns papéis todos XPTO, porque tenho que desenhar, mais uns lápis não sei quantos, uma cena, ok? Há cursos que são muito caros em termos de material, claro. Sobretudo arquiteturas, designs, etc. O que acontece? Se a minha família já está a fazer um esforço para me pôr na faculdade com a propina, é normal que seja difícil arranjar o material disponível. Então, se calhar, vai ser importante que a minha instituição, ou a instituição para onde eu vou, tenha materiais disponíveis para eu poder alugar, ou para eu poder... Ou para ser alugar, não tem que ser necessariamente a pagar, mas que eu possa usar regularmente. Okay? Se eu vou para uma instituição que não tem essas condições, ainda por cima a minha família não tem muito dinheiro, já estou a queimar uma parte do meu aproveitamento do curso. Okay? Isto para dizer que isto é um exemplo, obviamente nem todos os exemplos são assim, às vezes pode ser uma coisa tão simples como eu curto um ambiente super informal. Se eu curto um ambiente super informal e ir para uma faculdade em que a malta são todos tipo
todos é elites, cheio de confiança, todos confiançudos a andar, os profs tipo, nem olham para ti, obviamente que isso não vai ser positivo para mim. Claro. Isso não vai ser nada agradável. Vou estar lá e vou estar frustrado o tempo todo. E daí ser importante nós conhecermos a faculdade para onde vamos antes de lá entrar. O ambiente em ou si, seja, não é só o curso em si. Exatamente, ou seja através de uma videochamada com a malta da faculdade, seja ir lá diretamente, seja falar com a associação de estudantes ou com os núcleos, o que quer que seja. Mas todas estas coisas são coisas que nós devemos fazer antes, exatamente para termos um bocadinho mais de certezas do sítio para onde vamos. Mesmo que essa decisão, mas repara, mesmo que eventualmente nós fomos os parâmetros todos, correu tudo bem, está tudo cheque, chegamos lá e não gostamos, também não há problema nenhum. Pode sempre mudar, não é por aí. E uma última coisa que eu acho que a malta muitas vezes descredibiliza ou não faz porque é uma seca. E eu digo já, malta, é uma seca. Mas é necessário. O quê? Comparar planos de estudos. A malta não tem noção a quantidade de vezes que se compararmos planos de estudos, imagina, porque há bué de cursos com exatamente o mesmo nome, mas são instituições diferentes. Por exemplo, curso de Engenharia Informática. Há quase em todas as instituições do país. Só que, como devem imaginar, os profs são diferentes, as cadeiras são diferentes, mesmo que as cadeiras sejam iguais, os conteúdos das cadeiras podem ser diferentes. Pode haver uma cadeira que se chama Programação 1 e numa instituição tu dás linguagem C, noutra instituição dás linguagem Python. São dois universos completamente diferentes. Ok? Yeah. E para quem está minimamente em informática, sabe perfeitamente aquilo que eu estou a falar. Ou seja, se são dois universos diferentes, a única forma de nós garantirmos que estamos a entrar no sítio que realmente nós queremos e que nos vai dar prazer é ir ver mesmo a fundo. Esta Engenharia Informática na Faculdade X tem estas e estas cadeiras. Engenharia Informática na Faculdade Y tem estas e estas cadeiras. E depois comparar e perceber, ok, eu gosto mais destas. Então pronto, é para aqui que eu vou. Ok. Isto são só alguns exemplos. Claro. E um ponto um bocado controverso, já sei que me vais complementar no teu tópico a seguir, é mesmo, lá está, a subida de alunos a entrar para o ensino superior. Até que ponto isso pode ser assim tão bom? Ou seja, a escolaridade está assim tantos benefícios, ou seja, isso é bom acontecer isso? Temos que lutar pela vida, mas pode Com haver outras formas, maneiras, não é? se nós formos diretamente para o mercado de trabalho no 12º, Exato. tipo, não, se calhar até não temos assim melhor saída ou é mais fácil para nós arranjar emprego. Eu acho que a malta São só foca-se coisas. muito no estudo, isto é uma opinião minha, foca-se muito no estudo e deixa as coisas, a maior parte, tudo de lado. E não é isso que conta, pelo menos para uma empresa, digo eu. Não é só o ter o estudo em si. Vou responder sim e não. Ok? Esta resposta vai ser um bocadinho mais complexa, mas eu vou tentar ir por partes para tu Sim, sim. perceberes onde é que eu quero chegar e o que é que eu quero responder. Então, em primeira instância, ponto número 1 é a escolaridade em Portugal, não sei se vocês têm noção disso, mas nós somos dos países que têm a população menos escolarizada da Europa inteira. Literalmente, nós estamos mesmo tipo, lá no fim do ranking. Eu sei que isto pode parecer bem esquisito, mas é real. Ou seja, nós temos menos de 50% da população portuguesa com mais de 35 anos, que é tipo um bloco gigante da população ativa, ou seja, 35, só aos 65, 67 é que te reformas, portanto, são malta que vai trabalhar durante mais 30 anos, e estas pessoas, menos de 50% da população portuguesa têm uma licenciatura. Ok? Ou seja, aliás, acho que até nem sei se era pouco mais de 50% ou 60% tinham sequer o secundário concluído. Portanto, há muita gente em Portugal que nem sequer secundário concluído tem. O que é que isto quer dizer? Isto cria logo um dos fatores que é um dos mais chatos que existe em Portugal, que é, como tens pessoas com pouca escolaridade, ou que não têm licenciaturas, mestrados, etc., ou não tens uma grande fatia de pessoas, o que é que acontece? Salários mais baixos, obrigatoriamente. Porquê? Porque na lei há inclusive, se tu estiveres a trabalhar dentro do curso que tiraste dentro da área, há leis que têm tipo uma cláusula qualquer, eu não sei isto muito a fundo, mas há uma cláusula qualquer que tu, mediante o grau que tens de ensino superior, ou grau de qualificação, eles são obrigados a pagar-te mais. Um exemplo prático. Eu quando entrei para a associação, como eu tinha mestrado, já tinha terminado o meu mestrado, já tiveram que me pagar um patamar acima do que aquela malta que tinha entrado e que só tinha licenciatura. Por acaso a associação sempre fez o esforço de ok, não me interessa se a malta tem mestrado ou se tem licenciatura, vamos todos ganhar o mesmo, porque é uma lógica de nós trabalhamos todos para o mesmo e damos todos o máximo. Não é porque eu tenho mestrado ou porque eu tenho licenciatura que isso quer dizer que eu vá trabalhar mais ou menos. Okay?
mas isto é um outro tópico. Estamos a falar da questão da remuneração, do salário. À partida, quanto mais alta for a tua qualificação, mais ganhas. Okay? E há mesmo patamares específicos para isto. Por exemplo, um estágio profissional do IFP, se tu tiveres licenciatura, ganhas um valor, se tiveres mestrado, já é o valor acima. E estamos a falar de alguma diferença, 100, 200 euros, não sei exatamente quanto, por acaso nunca fiz estágio IFP. Mas isto para dizer que só aí, só nessa perspectiva, já vale a pena Exato. ter a licenciatura ou o mestrado. Exatamente porque já dá um solavanco, força as empresas a pagarem um bocadinho mais. Agora, relativamente a secundário versus licenciatura versus mestrado, okay? Há aqui várias coisas que se põem. A primeira coisa é, depende daquilo que tu queres. Ponto. Isto é o ponto mais crucial que existe neste tópico. Mais do que o país, mais do que as metas que o país tem que cumprir por causa da Europa, mais do que o que é suposto os nossos pais querem que nós façamos ou a sociedade. O que importa é tu saberes se queres ou não queres ir trabalhar, se queres ou não queres ir estudar. Okay? Tão simples como isto. Sendo que, newsflash, a maior parte das pessoas, isto em Portugal não existe este costume, no resto do mundo existe esse costume, ou a grande parte da Europa, tu podes trabalhar e estudar em simultâneo. Dói, custa, mas é fixe. Primeiro, estás a enriquecer o teu currículo, se conseguires trabalhar dentro da área, melhor ainda, porque estás a aplicar os conhecimentos que estás a ganhar na licenciatura no mestrado, ao mesmo tempo estás a trabalhar e estás a aplicar esses conhecimentos. Há grandes vantagens. Agora, depois há pessoas que dizem assim, certo, mas nós em Portugal temos uma carga horária que quase não existe na Europa. Certo, mas isso não é razão nenhuma para não ir trabalhar. Eu, por exemplo, trabalhei nos meus últimos 2 anos de mestrado integrado. Inclusive, no meu último ano eu tinha uma tese para fazer, eu estava a preparar a tese e estava a trabalhar na mesma. Estava a fazer um part-time. Fiz um part-time, acho que numa operadora de telecomunicações e depois fiz um part-time numa loja de desporto. Okay? E não há problema nenhum com isso. Agora, na altura ainda era jogador de polo aquático. Portanto, na realidade, eu ainda fazia várias coisas ao mesmo tempo. Agora, implica que tenhas que dormir um bocadinho menos. Implica. Mas também é fixe ter dinheiro ao final do mês, que só é dinheiro nosso e que não foi os nossos pais que nos deram. É top. E podes depois, se calhar até vais sair mais uma vez ou outra, ou compras uma PlayStation porque o dinheiro é teu e tu fazes o que queres, ou metes gasolina no carro porque és tu que sabes e és tu que mandas. Ou seja, há muitas vantagens. Agora, a malta tem que estar disposta a fazer o sacrifício se quiser ter os dois em simultâneo. Mas, voltando um bocadinho atrás, é tudo uma questão de preferência. Se tu não consegues ver a vantagem de ir estudar, okay, de ter a licenciatura, se para ti não é útil, então não vais. Não há problema nenhum com isso. Okay? A malta vai dizer que há problema. Não há. Okay? Não é por isso que és menos pessoa ou pior profissional ou melhor profissional. Até porque a grande fatia da experiência e de o quão bom profissional tu te tornas é quando já estás a trabalhar. Tu aprendes a maior parte das coisas quando estás a trabalhar. Agora, claro que se tu tiveres numa licenciatura, há algumas coisas que já vais para o mercado de trabalho a saber. Exatamente. Ok? E tens mais oportunidades. Tens mais oportunidades no mercado de trabalho com uma licenciatura. Claro, porque até há empresas que não contratam a não ser que tu tenhas uma licenciatura. É o pré-requisito. Aliás, atualmente até há empresas que não contratam a não ser que tenhas mestrado. Pois. Okay? Normalmente, há uma área que pouco ou nada importa se tu tens um mestrado, uma licenciatura ou só o secundário, que é nas áreas de informação, de tecnologias de informação. Ou seja, programação, engenheiros informáticos, etc. Isso já não interessa tanto. Continua a interessar para muitas empresas, mas já não interessa tanto. Porquê? Porque o mercado está tão desesperado por malta que saiba programar, que saiba fazer aplicações e design, web design, etc., que eles preferem, se calhar, criar um sistema dentro da própria empresa que te ensinam tudo, do que ficar à espera mais 3 anos tu vais fazer a licenciatura. Exatamente. Okay? Só para vocês perceberem, há empresas, inclusive, que atualmente pagam CTESP, licenciatura a estudantes e ainda dão uma bolsa de 500 euros por mês e ao mesmo tempo eles estão a fazer isto tudo e a trabalhar com eles em simultâneo. Há programas há empresas que fazem coisas assim. Isto para dizer que, e agora concluindo, porque este assunto, eu consigo estar aqui a falar sobre este assunto durante bem tempo, mas só para concluir. Eu sou da opinião que compensa sempre ter a licenciatura. Primeiro, porque é sempre um orgulho ter o canudo. Ok, é um pedaço de papel, mas é um orgulho na mesma. Tiveste 3 anos a trabalhar naquilo e tiveste 3 anos a aprender algumas coisas e podes utilizar aquilo para outras coisas. Podes utilizar aquilo... lá está, again, é um título. É um título que pode ser útil no mercado de trabalho.
Ok. Agora, se a malta não sente que licenciatura é o caminho para eles, então não vão. É preferível irem fazer logo alguma coisa que gostam e que tiram prazer, ok? Do que estarem a arrastar uma situação que Claro. depois só vai ser negativa para eles. Ok. Bem, ele disse que eu tinha o tópico para complementar, mas o Francisco é uma pessoa íntegra, então já complementou o meu tópico, então já não tenho tópico. Assim, Mas qual era o tópico? Só para eu perceber. É na parte da empregabilidade, as vantagens que traz o 12º, Ok. pronto, já Ok. está feito. Portanto, falaste dos currículos. Currículos, é assim, nós do secundário, o pessoal não pega muito nisso e nós não sabemos exatamente qual é a importância de ter um bom currículo, ou de nós sabemos organizar um currículo. Ou seja, o quão importante é um currículo? E o que é que nós devemos pôr num currículo? Ok, então olha, vamos por fases. A primeira coisa é normal que a malta do secundário não saiba para que é que serve um currículo, ou porque é que deve tê-lo, ou como é que deve organizá-lo, por uma razão muito simples. Porque toda a educação portuguesa está maioritariamente feita até o 12º, uma lógica de tens que aprender coisas que são mais académicas. Curiosamente, agora, por acaso, o programa de matemática, não sei se vocês viram essa notícia, vai mudar em 2024 e vai se tornar mais próximo de coisas de programação e etc., mais próximo de coisas mais próximas do mercado de trabalho. prática. Sim. Aparentemente, como é que vai ser o programa na prática, como é que vai ser ensinado, é aquela coisa que nunca se Eu estou sabe. mesmo a ver aqueles professores tipo de 70 anos a mexer nos computadores. Vai ser muito bom, meu. Ou então, tipo, começas a misturar profs de TIC com profs de matemática Exato. e dão tipo aula em conjunto, se calhar, não sei. Exato, vai ser muito bom. Mas pronto, é o plano que eles têm. Eu ainda não li as notícias todas até ao fim para perceber como é que eles estão a pensar fazer aquilo. E Mas de acho qualquer bem. forma. Acho bem porque a matemática está muito especializada em tópicos que não são tão E não é relevantes. só isso, está extremamente especializada para malta que vai para cursos de ensino superior que tenham tipo muita matemática mesmo. Tipo astronomias e geografias. Ou seja, todas. por exemplo, uma cena que acho que vocês dão agora em matemática que eu nem sequer dei na minha altura, que é. Como é que se chama aquela coisa? Integrações, não é integrações? Combinações. Não, combinações eu dei também, mas não é combinações. Aquilo tem um nome. Não é infinitesimais. Esquece acima do nome. Ele tem um símbolo assim, bué grande. Integrais. Integrais. Mas não temos isso. Está Não fora do deram? programa. Não, está Já fora. tiraram? Imagina, está no manual, mas pelos vistos, tipo, há uns anos recente, tiraram aquilo do programa, ou seja, passamos essa parte. Aquele momento bom em nós estamos a pacificar. É aquela cena que eles meteram. É aquela cena que eles meteram no programa e depois tipo arrependeram-se que aquilo é demasiado complexo. Porque aquilo são coisas que se dá na faculdade quando a malta tem matemática muito avançada, que é por causa de algumas coisas que tem que se aprender. Mas pronto, anyway, saímos aqui um bocadinho off topic. Relativamente ao currículo, o que é que acontece? É normal, lá está, como eu estava a dizer, é normal que no secundário isso não seja muito falado, sobretudo para a malta do científico-humanístico. Nesse pessoal esquece, tipo, é puramente estudo académico, até porque quando saltas para uma licenciatura o estudo vai ser, ou a maior parte das licenciaturas ainda são um bocadinho tradicionais e ainda são um bocadinho académicas, depende um bocadinho também da instituição onde tu vais, etc. Isto é outro ponto relativamente ao assunto anterior, se a malta quer o prático ou teórico. Mas a malta do ensino profissional, tendencialmente ou à partida, por causa dos estágios, já teve que começar a pensar no currículo. Okay? Portanto, essa malta à partida já sabe a importância que o currículo pode ter. E, efetivamente, é importante. Porquê? Porque é o nosso cartão de boas-vindas para a entrada numa empresa. E aqui abre-se todo um mundo de oportunidades e todo um mundo de variáveis. Que é, primeira instância, o currículo, se vocês forem pesquisar na net, o currículo mais conhecido de todos é o Europass. Ok? Ponto número 1. É feio que dói. Eu acho que eles por acaso agora fizeram um update de design. Porque sabes que este ano a minha professora de Psicologia, obrigado professora, Ixi, já foi a minha eu reunião. não entreguei isso. Eu não estou a dar graça, já foi a reunião. Mandou-nos fazer um currículo. Ok. E foi literalmente a primeira vez em que eu pensei: ok, isto é um currículo. É que eu não fazia a menor ideia do que era um currículo. Estou no 12º. E isso preocupa-me muito. Não, e é normal que preocupe, sobretudo para a malta. É como nós estávamos a dizer: se houver pessoal que quer ir trabalhar, se não sabe o que é um currículo, já ardeu. Já ardeu. Não sei tipo, para onde é que tu vais. Porque é literalmente assim. Ou seja, o currículo é a porta de entrada. Okay?
Então, ao Europass, efetivamente, eu pessoalmente não gosto, acho que é demasiado standardizado e antigo, mas eu acho que eles iam fazer agora um redesign, se não fizeram já, vão fazer brevemente. Mas às vezes é o Europass que também é aceite em empresas megalómanas. Porquê? Porque é uma cena tão estratizada que preenche isto, que eles têm tipo computadores gigantescos que limpam aquilo tudo. Então, tipo, que selecionam logo as pessoas assim. Exato. Agora, numa empresa dita normal em Portugal, que é tipo 95% das empresas em Portugal são pequenas ou médias, ou micro, ou seja, são empresas pequenas. Ou não são. Sim, mas tipo, esse tipo de currículos são chatos. Imagina o que é. Imagina, tens uma empresa média, deixa-me ver se me lembro aqui de uma média. Vamos pegar, por exemplo, na Critical. Critical é uma empresa de programação que existe baseada ali, salvo erro, em Coimbra. E imaginem o que é. Eles estão a receber currículos de programadores. À partida são eles que vão à procura, portanto não devem receber muitos, mas imaginem que estão a receber currículos para recursos humanos. Ok? Imagina que abres uma vaga e tens 100 pessoas a mandar currículos. Eixe. Imagina, uma pessoa, um recrutador, vai ver 100 currículos. E atenção, não são 100. Eles têm muito mais que isso. Estamos a falar de 1000, 2000, 3000, se for preciso. Imagina o que é. Mas vamos fazer de conta que são 100. Imagina o que é ver 100 Europasses. Que aquilo é gigante. Sempre igual. E o Europass, se for todo preenchido até ao fim, e se tiveres muitas coisas, aquilo fica para com 3 páginas. Na boa. Ou mais. Agora imagina o que é. Cada currículo, 3 páginas. Vezes 100, 300 páginas. Ninguém quer isso. Que seca. Que seca E descomunal. depois temos que organizar, tipo, quais são os melhores. Ai, que seca. Imagina o que é. Vês uma vez, depois tipo, tens que decidir logo se aquele vai para a pilha dos interessantes ou se vai para a pilha dos não interessantes. Isto se houver só 2 pilhas. Ou seja, é grande filme. Depois a pilha dos interessantes, ainda que sem fazer outra separação, dentro dos interessantes, os não interessantes e os interessantes. Ou seja, vais ter que vê-los outra vez. Exatamente. Que seca. Yeah. Então, qual é que é dicas sobre o currículo? Antes de falarmos o que é que deve lá estar, dicas sobre ele. Não usem, não tentem, evitem usar currículos standardizados, ok? Podem ir buscar à net, há milhares e milhares e milhares e milhares de templates, mas deem sempre um bocadinho um toque pessoal. Ou seja, alterem ali qualquer coisa do design. Se calhar aquilo tem uns elementos que são roldanas ou o símbolo das definições do telemóvel. Vamos imaginar, e vocês se calhar mudam aquilo usam um ícone diferente, ou usam uma cena diferente. Nem que seja, ou mudam só as cores, nem que seja exatamente para destacar um bocadinho mais. Okay? Quanto mais simples, melhor. Exatamente, ou seja, outra coisa é o quão longo deve ser. Idealmente, o ideal é uma página só. Porquê? Porque assim o recrutador olha para uma página e consegue só logo decidir naquele momento se aquela pessoa é certa ou não. Se tiver uma segunda página, tipo um verso, ou literalmente uma segunda folha, não é crítico, ok? Mas já nos estamos a arriscar um bocadinho mais. Porquê? Porque normalmente, só para vocês terem uma ideia, um recrutador demora em média 7 segundos a olhar para um currículo. Imaginem que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois toma a decisão. Ou é interessante ou não é. Logo. Portanto, a informação tem que estar ali muito direta, muito pragmática, só coisas relevantes e tem que ser uma coisa que chama à vista. Coisas que são relevantes. Primeiro, vamos começar pelas coisas que não são relevantes de todo. Morada. Ninguém quer saber onde é que a malta mora. Okay? Não faz diferença nenhuma. Localidade, tipo cidade. Again, não faz diferença. Chegas a horas. Nobody cares. Imagina, mesmo que estejas a candidatar-te para uma vaga... Imagina, és do Porto, estás a candidatar para uma vaga em Lisboa. Ok, mas se a vaga é Lisboa, ou vais viver para Lisboa, ou então fazes a travessia todos os dias. I don't care, tu é que sabes. Ok? Essa é outra questão. Depois, dependendo do cargo ou da função que estás a candidatar, a carta de condução pode ser irrelevante ou pode ser extremamente relevante. Se estás a candidatar, por exemplo, a um cargo comercial, aquela malta que anda a vender porta a porta e que circula bué, vai ter com clientes, etc., ter carta de condução, obviamente, é extremamente relevante. Agora, se vais-te candidatar, por exemplo, a recursos humanos, engenharia informática, se vais candidatar a farmacêutico numa farmácia, etc., a carta de condução é absolutamente irrelevante. Porquê? Porque eles estão-se completamente a marimbar. Como é que tu vais chegar lá? Tu tens de estar lá àquela hora para trabalhar. E enquanto estás lá, tu não vais precisar de carro para nada. Portanto, a carta não é relevante de todo.
ok? Nível de línguas pode ser relevante se a vaga o exigir, ok? Por exemplo, normalmente quem vai para a engenharia informática, sobretudo se for lidar com alguns clientes ou para trabalhar em informática, implica saber inglês, até porque a maior parte do código está em inglês. Se forem ciências farmacêuticas, dependendo do tipo de farmácia que é, pode ou não ser necessário o inglês, porque podem atender muitos turistas, etc. Mas normalmente essas coisas estão explicadas na própria vaga a que nos estamos a candidatar. Portanto, se a vaga diz necessário boa fluência em inglês, então aí nós pomos um nível de inglês. Caso contrário, não é necessário. É uma das coisas que se pode retirar. Ok? Outras coisas que são irrelevantes. A escola que andamos no 9º ano. Há malta que põe isso. Absolutamente irrelevante. Ok? Absolutamente irrelevante. Depois, no que diz respeito a, imagina, formação académica, quando dizemos formação académica estamos a falar de, por exemplo, escola secundária, ou estamos a falar de educação superior, seja licenciatura, mestrado, etc. Só é relevante, por norma, a última formação que nós tivemos, ou a de grau mais alta, ou a que é mais importante para a vaga que estamos a fazer. Ou estamos a candidatar-nos. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tinha uma licenciatura em desporto e uma licenciatura em contabilidade. Okay? Se eu me estou a candidatar a uma cena dentro da área da gestão contabilidade, Desporto. então... Exatamente. Claro, vou pôr ali desporto. Faz bem sentido, eles vão curtir bem saber se eu faço bem de flexões ou não. Só que não. Ou seja, o que acontece é, eu tenho que... E este é o principal truque de todos os currículos. Adaptar o currículo à vaga, ou à empresa, ou à função a que eu me estou a candidatar. Okay. Portanto, se eu tenho uma formação em contabilidade e vou candidatar-me a uma cena de contabilidade ou de gestão, então, nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pôr a minha formação académica relativamente a essa vaga. Okay? Tudo o resto, salta fora. Tá bom. Outras coisas importantes ainda sobre o currículo. Todas as atividades extracurriculares que se fazem. E estamos a falar de atividades extracurriculares relativamente recentes. Não estamos a falar de coisas que vocês faziam quando tinham tipo 10 anos. Não é isso. Estamos a falar, por exemplo, o podcast. O podcast seria uma atividade extremamente relevante, sobretudo se vocês se estivessem a candidatar a uma vaga dentro de comunicação. Por exemplo, imaginem que queriam trabalhar para uma rádio. O facto de já terem feito o podcast, super, super relevante. Vamos imaginar que se queriam candidatar a, sei lá, uma cena de uma redação de um jornal. Okay? Se calhar já não era assim tão relevante. Podia dar que vocês estavam habituados a comunicar, mas não significa grande coisa para escrever. Sim. Okay? Depois, imaginem que vocês queriam candidatar, por exemplo, a ser personal trainer. Okay? Vamos imaginar. Era relevante no sentido de vocês à partida sabem comunicar, mas não é tão relevante como é, por exemplo, para uma rádio. Yeah. Okay? Estou só alguns exemplos. Portanto, o truque é pegar naquilo que nós somos, nas experiências que temos e adaptar para a vaga que temos. Exatamente. Já estás nisto da Inspiring Futures a fazer estas palestras da escola já há alguns anitos, não é? E a malta curtiu mesmo muito de ti. E então, aqui acho que podemos falar um pouco também do que tu fazes para além disso, né? do teu trabalho. Ou seja, os teus hobbies, o que é que costumas fazer? Antes de mais, só para esclarecer uma coisa, porque eu fui efetivamente fazer a sessão, mas como eu vos disse, a última vez que eu tinha feito, ou das últimas vezes que eu tinha feito sessões, foi em fevereiro de 2020, porque eu desde ali, fevereiro, março de 2020, que eu estou com a parte mais de redes sociais, marketing, ou seja, sou o coordenador de web, marketing e comunicação da associação. Você aparecias na revista. Exatamente. Aliás, a maior parte dos textos que estão na revista não fui eu que os escrevi de raiz, mas fui eu que os revi e alterei todos desde 2020-21. Desde 2021. Fui eu que fiz essas alterações todas. E claro que há outras coisas, por exemplo, coisas que aparecem nas redes vêm de mim e da minha equipa. Portanto, há muita coisa que eu já não faço necessariamente nas escolas. Mas pronto, relativamente a mim, enquanto pessoa e a personagem que eu sou, um bocado aleatória. Então, já souberam algumas coisas, já falei aqui, queria ir para a medicina, fui para a engenharia técnica, blá blá blá. Mas pronto, porquê que eu vim parar ao Inspiring Future ou porquê que o Inspiring Future e a associação fizeram sentido para mim? Porque eu não expliquei esta parte há bocado. Porque a minha cena para querer ir para a medicina, eu queria ser médico, mas eu queria ajudar pessoas. E depois, no meu 4º ano de faculdade, fui fazer Erasmus para a Turquia com um amigo meu. E lá
ao conhecer outras pessoas, tipo egípcios, lituanas, eslovenas, turcos, conheci muitas pessoas de maneiras diferentes e que tinham formas muito diferentes de ver a vida e de estar na vida e de apoiar os outros e tudo mais. Então eu cheguei à conclusão mais lógica de sempre, que é, eu não preciso ser médico para ajudar pessoas. Não é preciso. Não é preciso. Eu posso simplesmente ajudar pessoas noutras vertentes. Exatamente. Então, foi isso que eu fiz na Udream e depois foi isso que eu comecei a fazer também no Inspiring Future, numa lógica ainda mais diferente do que aquela que tinha me proposto inicialmente. Então, no fundo, foi aqui que eu vim parar e foi por causa disto que eu vim parar. Óbvios. Passear a cadela. Passear a cadela. Pá, eu vou-vos explicar. É assim, nós quando temos um convidado e porque nós somos pessoas atentas e gostamos de fazer isto em preparação, nós perguntamos aos convidados, assim, as informações básicas do estilo, pá, o que é que tu fazes da vida, hobbies e assim, e Para conhecer melhor. que é para conseguir fazer a apresentação do início. Exatamente. Então, a primeira... Que eu falhei um bocado, perdi aquela... Exatamente. A primeira resposta que eu obtive foi, quais são os teus hobbies? A primeira resposta foi passear a cadela. Mas é que, Foi muito imagina, bom. malta, eu perco mesmo muito tempo a passear a cadela. Eu perco, tipo, na boa, para 1h30 por dia. Na boa. Esta é a minha cadela, by the way. Estás desligado. Agora sim. Bonitinha, sim senhor. Pesa só 30 quilos. Então, efetivamente, passear a cadela é um deles. Particularmente porque eu não vou só passear a cadela. Eu tenho um problema muito grave. Muito grave. Depende da perspectiva, eu gosto. Mas, como devem ter percebido pela sessão, eu tenho alguma energia. E então, já tive bem pior. Aquilo já é a minha versão mais calma e mais controlada. Portanto, o que é que acontece? Muitos cafés ou poucos? Muitos cafés? Não, por acaso não. Um café não me faz nada. Eu consigo tomar tipo 6 cafés por dia e fica igual. É como eu. Fica igual. Por acaso neste momento ando a tomar 2, 3, que é para não exagerar muito. Ataca muitos intestinos. Então, o alimento da cadela. Imaginem, eu vou passear a cadela, mas não passei só a cadela. Estou a passear a cadela, estou a ouvir música, às vezes estou a trabalhar em simultâneo e ainda me meto a jogar jogos em simultâneo no telemóvel. É toda uma aventura passear a cadela. É todo um processo, um ambiente. Exatamente. Isto falando dos meus outros hobbies. Obviamente jogo no telemóvel, normalmente. Quando tenho assim mais tempo livre e quando não me quero desfocar do trabalho, viro para a PlayStation 4. Não tenho a 5 ainda, está esgotada. Tem um colega que está a vendê-la, se quiseres. Tem um colega que a está a vender, se quiseres. Dependendo do preço, posso Só querer. estamos no podcast. Já estamos aqui a fazer deals. Mas pronto, é isso. Olha, os meus hobbies são estes. Olha, obviamente está com a minha namorada. Se eu não faço referência, ela mata-me e enforca-me a seguir quando eu chegar a casa. De resto, outras coisas que eu faço. Pá, há outras coisas que eu faço, mas estamos aqui num podcast educativo, eu não posso falar sobre elas. Okay. Gosto muito de beber sumo. Sumo. Claro. Estou a perceber. E não gosto nada de sair de casa depois da meia-noite. Nadinha, não gosto nada. É como nós somos bons meninos até nesse aspecto. Nunca. Bem, é assim, está a acabar o tempo, portanto, última pergunta. Força. Aquela pergunta mesmo ao táxi. Que conselho é que darias a um jovem que está a entrar na faculdade? Ou seja, aquela pergunta mesmo tipo, o que dizem os teus olhos? Exatamente. Okay. É o costume dele. Por acaso hoje falhou, não é? Eu uma vez que disse. Disseste. Foi Não só na Jéssica. Foi? Chegou a esta altura. Eu a parte final não vi. Não vi por acaso a parte Foi final. muito bom. Pá, mas por acaso a Jéssica eu fui viciado no... É Broby Constana. Olha, vou mandar isto. Para ela ver. Pá, alto fã. Aquilo quando saiu, ri-me tantas vezes seguidas. Sabes que ela é de Cano, sabes? Sei. E tens de ver o episódio todo, porque foi um episódio, como o Hélio disse aqui há uns episódios atrás, jabardo. Verdade. Não, eu vi só a parte do início, vi algumas partes do meio, eu não consegui ver tudo seguido e parti-me logo a rir meia dúzia das partes, de quase todas elas. Mas pronto, o que dizem os meus olhos? Então, em primeira instância, há uma coisa importante que é a malta que está ainda indecisa, ou que nem diga indecisa necessariamente no curso, porque há malta que nem sequer sabe para onde é que vai. Porque, tipo, às vezes é bem fácil nós estarmos ali com aquelas palas que é tipo, olha, eu tenho que escolher o curso. Mas o curso tem um objetivo, nós não vamos escolher um curso só porque vamos para o curso. A etapa não acaba aí. A coisa acaba quando nós vamos para o mercado de trabalho e quando vamos trabalhar. É esse o objetivo final. Portanto, o que é que isto significa? Significa que convém nós termos uma ideia ou saber exatamente aquilo que queremos trabalhar para depois escolhermos o curso que mais facilmente nos ajuda a chegar ali. Okay? É este o principal objetivo, é por isto que se escolhem cursos. Portanto, se há malta que não sabe nenhum nem outro,
há um programa nosso que é o Inspiring Career Camp que pode ajudar pessoal neste tópico, que é aquilo é uma semana de formação connosco. E eu já descobri que vou ter que ser eu a dar parte da formação, portanto vai ser comigo à partida. Então, pessoal, não bom. Fujam. E então, isto é a primeira semana, é tipo das 10 às 18, todos os dias, mais coisa menos coisa, com formação connosco. Começa no dia 7 de julho, e no dia 7 de julho já está confirmado, vou ser eu da parte da tarde. E na segunda semana, ou nos segundos 5 dias, é de visita a empresas. Visita a empresas como? A malta vai acompanhar profissionais de certas áreas, por exemplo, vão acompanhar um engenheiro informático, vão acompanhar um médico, e durante aquele período naquela empresa, eles sabem exatamente o que é que aquelas pessoas fazem e depois também veem na prática o que é o dia-a-dia daquelas pessoas. Como, por exemplo, sei lá, olha, há uns anos atrás eu fui com um grupo do Inspiring Career Camp, fomos para o Pedro Espano, literalmente ver uma operação. Ou seja, nós entramos num bloco operatório, está um man de abdômen aberto e nós ali, tipo, o cirurgião a falar ali como se fosse, tipo, como se estivesse a comer arroz e começa ali a cortar e nós a ver. Entre totórios para trás, estão dois no chão. Mas isso aconteceu. Pronto. Houve uma rapariga que queria enfermagem, estava eu lá todo contente com ela, ela não tem mais nada. Francisco. E eu, o que é que foi? De repente, pum, caiu ao chão. Teve que ser arrastada logo pelas enfermeiras, deram-lhe soro. Pronto, ela descobriu logo que não podia ir para a medicina. Okay? Mas pronto, isto para dizer que é um programa efetivamente muito bom para quem tem essas indecisões ou gostava de descobrir. Fica já aí a dica para quem quiser. Essas coisas. Exato. Careercamp.pt, sabem a informação toda. E agora, dicas específicas. Para o primeiro ano. Chegamos à faculdade, sair à noite. Duas vertentes. Assim, uma coisa rápida, temos que terminar, mas duas vertentes. Quem entra no primeiro ano em termos de estudo e em termos de jabardice. Duas dicas. Difícil, porque no meu primeiro ano não fui muito jabardolas. Eu diria que devem ser as jabardolas e aproveitar aquilo que devem aproveitar, ok? Aquilo que vos fizer sentido que aproveitem, mas também não se esqueçam da cena mais importante, que é, vocês também estão lá, eventualmente, para estudar ou para chegar um bocadinho mais longe. Aí esse é o objetivo, para chegarem mais próximos da profissão que querem ter. Se aí esse é o objetivo, convém que os estudos não fiquem completamente de parte. Okay? E a outra coisa, e esta é mesmo importante, se estão mal e se descobriram que aquele curso não é para vocês ou que não funciona, mudem. Okay. Não há problema nenhum, não é um ano perdido na realidade. Okay? Por exemplo, a mim, eu demorei muito tempo até descobrir que afinal aquele curso não ia ser o ideal para mim. Portanto, eu se calhar poderia ter mudado e teria ido para um sítio que podia ter funcionado para mim melhor. Imagina, não me arrependo de nada, aprendi muita coisa fixe, mas de qualquer das formas, se calhar, deveria ter mudado. Portanto, esses são os meus conselhos. Ou seja, divirtam-se, aproveitem ao máximo, porque a universidade e o ensino superior são experiências únicas, que aprende-se mesmo muita coisa e conhece pessoas espetaculares, absurdamente espetaculares. Aliás, os meus melhores amigos atualmente, eu conheci-os não dentro da faculdade, mas por causa da faculdade, porque fui à procura de coisas para complementar a faculdade. Depois, dediquem-se a atividades para além do curso, seja a trabalhar, seja a AE, seja uma rádio, seja um podcast, seja um núcleo, seja, sei lá, desporto universitário, o que quer que seja, mas dediquem-se, porque vai enriquecer o currículo. Conhecem pessoas espetaculares e, ao mesmo tempo, conseguem aliviar o stress que é a faculdade, porque também é estressante. E, depois de fazerem isto tudo e de garantirem isso tudo, estudem, não precisam de se matar, porque as médias para a faculdade, para o emprego não são assim tão relevantes, mas estudem o suficiente para aprenderem aquilo que é relevante para aquilo que querem fazer. Ok. E bebam sumo. Muito suminho. Muito sumo. Muito suminho. E não saem depois da suminho meia-noite. Na universidade ou nos politécnicos é extremamente barato. Há muito suminho barato. E de várias variedades e barato na mesma. Bem, Francisco, foi um prazer. Foi um prazer ter-te cá. Foi muito bom isto. Prazer foi meu. Ultrapassamos o tempo. É. Um bocadinho, Victor, olha a cara, já não vou na cabeça. Assim, em última instância, digam que a culpa é minha porque eu falo bué. Foi educativo. Não, foi muito bom. Francisco, muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, eu. Pessoal, eu não sei se queres dizer alguma coisa. Faz tu a conclusão hoje. É. Eu faço a última parte. Ele gosta muito de mim, é o quê? Sim. Bem, pessoal, foi mais um episódio do Som da Fênix. Acho que foi... Antes disso, não falámos que eu tenho 18 anos agora.
Pois é, o Hélio tem 18 anos, pessoal. Já pode ir beber sumo comigo. Até agora não podia. Até agora não, até agora nem toquei para numa... Era só água, não é? Só água. Só água. Pronto, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa é só dizer. Feedback está incrível. Hélio, está a tua parte. E lá está, obrigado por estarem aí desse lado. Para a semana temos mais à mesma hora, às 6h45, aqui na Novo Canal. Aprendeste bem. Novo Canal. Sempre novão, sempre seu.